Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje a gente veio conversar sobre mais um livro da Rainha do Crime. Hoje a gente vai falar então sobre Um Corpo na Biblioteca, da Agatha Christie. Mas antes de começar o vídeo, aqueles recadinhos de sempre, eu já te convido a se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito. Deixa seu like, seu comentário, compartilha esse vídeo com seus amigos que gostem de literatura. Aqui no canal sempre tem dicas interessantes. Aqui eu falo principalmente sobre literatura, mas vez ou outra vão rolar vídeos aqui sobre séries, sobre filmes. Na descrição do vídeo também você encontra sempre os links para as redes sociais, onde você também consegue me encontrar, e o link de compra na Amazon. E comprando por este link você não paga nada mais por isso, mas me ajuda com uma pequena comissão. E hoje nós vamos conversar sobre Um Corpo na Biblioteca, da Agatha Christie. Eu já falei sobre a Agatha Christie aqui no canal, já tem um vídeo sobre um livro dela. E eu já comentei com vocês que a Agatha Christie é uma autora que eu gosto muito, porque é sempre uma leitura muito leve, muito gostosa, rápida de ser feita. Teve uma época da minha vida que eu lia muito romance policial, então foi nessa época que eu conheci a Agatha Christie. Hoje em dia não é um gênero que eu leio tanto, mas ainda assim, vez ou outra, eu sempre tento pegar alguma coisa pra ler, porque é um gênero que me entretém muito fácil. É uma leitura que eu consigo fazer ali muito rápido e que eu sempre gosto. E no caso de Agatha Christie, ela sempre consegue me surpreender de alguma forma, o que é muito bacana, porque depois que você começa a ler muito romance policial, chega num ponto que muitas vezes você já consegue descobrir ali o plot desde o início, então fica difícil do autor te surpreender. E a Agatha Christie, ainda assim, ela consegue me surpreender. Esse não é um livro inovador, incrível, nem nada disso. Mas é uma leitura gostosa, ela traz ali um mistério interessante e tem ali um desfecho bem construído. Esse foi um livro escrito no ano de 1942 e a gente vai ter como detetive a Miss Marple, que é uma das detetives principais ali da Agatha Christie. Então a gente tem o Poirot, a gente tem Tommy Tuppence e a gente tem a Miss Marple. Foi o primeiro romance da Agatha que eu li que trazia a Miss Marple como a detetive. A Miss Marple é uma senhorinha solteirona que é descrita como muito perspicaz para desvendar os crimes. Ela não é uma detetive profissional, mas ela se vê sempre envolvida em alguma investigação de crime e ela é muito perspicaz. Ela tem ali um sentido muito aguçado para poder desvendar quem é que tá mentindo e fazer conexões entre provas e suspeitos. O nosso caso que vai ilustrar então o livro é justamente o caso que está no título, Um Corpo na Biblioteca. Um certo dia, o casal Brent, que são ali duas pessoas de muito renome, assim, se vocês podem me entender, eles acordam e descobrem que tem um corpo na biblioteca deles. A moça que está na biblioteca deles é uma moça completamente desconhecida para os dois. E, enfim, o corpo dela foi parar lá na biblioteca dos dois. A moça tem cerca de 18 anos, ela tá vestida como se ela estivesse indo para uma festa. Ela tem os cabelos descoloridos, ela usa muita maquiagem, mas ela não está usando sapatos. A história se passa em uma cidadezinha relativamente pequena, onde grande parte ali das pessoas que estão ali envolvidas nesse crime, elas são de uma classe social mais alta. Inclusive, o casal Brent são um casal muito respeitado ali na cidade, muito conhecidos. Próximo à casa deles mora um rapaz que é um jovem filho de uma amiga da senhora Brent, e ele é um boêmio, conhecido por dar muitas festas, sempre tem muitas mulheres na casa dele, enfim, muitas bebidas, e ele logo passa a ser um dos primeiros suspeitos. A senhora Brent, naquela ansiedade para desvendar o caso, ela chama uma amiga sua, a Miss Marple, que é muito conhecida por sua facilidade amadora em desvendar os casos. A Miss Marple, apesar dela ser a principal detetive no livro, ela é muito discreta. Grande parte da investigação é feita pela polícia. E ela vai estar ali meio que rondando as cenas, mas é muito discreta. Não é como o detetive Poirot, por exemplo, que é muito mais presente na história. A maior parte da investigação é feita pela polícia local, que vai fazendo essa linha do tempo dos acontecimentos e fazendo os interrogatórios com os suspeitos, as pessoas envolvidas. E, a princípio, eles precisam descobrir quem é essa moça que tá morta na biblioteca do casal, da onde ela veio, e logo vão se descobrir que essa moça se chama Ruby Kane.
A Ruby, ela tá trabalhando num hotel da cidade, um hotel ali para pessoas com muito dinheiro, e faz mais ou menos um mês que ela está trabalhando neste hotel. Ela veio de uma outra cidade, então ela não é local. E ela vem porque a sua prima, a Jane, ela já trabalha nesse hotel há bastante tempo, há muitos anos. E ela trabalha com recreação para os hóspedes, ela faz shows ali de dança para os hóspedes e ela acaba sofrendo um acidente, ela machuca o tornozelo e ela vai precisar ficar um tempo sem dançar e não conseguindo ali realizar o seu trabalho. Ela chama a sua prima, a Ruby, para poder ficar no lugar dela por este período, enquanto ela estiver ali impossibilitada de fazer essas danças. São danças de salão, apresentações de dança de salão que ela faz com um companheiro. E para ela não perder o emprego para uma outra pessoa de fora, ela chama a prima para poder ficar ali no lugar dela durante um período. A Ruby é uma moça que tem ali seus 18 anos e ela já vem do mundo do teatro, do mundo da dança, ela tem o sonho ali de ser uma estrela. E ela vai se saindo muito bem, ela se dá muito bem com os hóspedes. As pessoas gostam muito das apresentações dela. Ela, inclusive, passa a ficar muito próxima de um dos hóspedes do hotel, que é o Sr. Jefferson. O Sr. Jefferson é um senhor muito rico que acabou sofrendo um acidente e ele acabou ficando inválido. Nesse mesmo acidente, ele perdeu a sua esposa e seus 2 filhos. O Sr. Jefferson ficou então muito próximo dos seus genros, né? Do rapaz que era casado com a sua filha e da moça que era casada com o seu filho. À medida que a investigação vai avançando, a gente vai descobrindo que o Sr. Jefferson, ele tinha a intenção de adotar a Ruby. E aí, como ele tinha muito dinheiro e tendo dinheiro envolvido, a gente já tem ali um motivo para o crime. Outra coincidência que a gente vai descobrir é que aquele vizinho lá, que era o conhecido dos Brent, né, que era conhecido por dar muitas festas e sempre trazer mulheres de fora da cidade para suas festas, ele conhecia a Ruby. Ele era uma espécie de agente ali da área do cinema, então ele conhecia sim a Ruby. Inclusive, ele frequentava muito o hotel onde ela trabalhava. E outra pessoa que também frequentava o hotel, que vai se descobrir, é o Sr. Brent. Sim, o dono da mansão onde o corpo da Ruby foi encontrado. Será que ele realmente não conhecia a moça, como ele afirma que não? A senhora Brent, que tá ali se divertindo com todo esse caso, ela pega a Miss Marple, né? Chama a Miss Marple para se hospedarem no hotel durante alguns dias, para elas conseguirem ficar mais próximas da investigação, mais próximas daqueles suspeitos, e investigarem o caso de uma forma totalmente amadora e paralela ali aos investigadores. No meio de toda essa investigação, um outro corpo vai ser descoberto. O corpo de uma outra jovem da mesma idade da Ruby vai ser encontrado dentro de um carro incinerado, uma pedreira abandonada. Carro esse que pertence a um outro hóspede do hotel, que é um cara muito esquisito e que inclusive foi ele o último a ver a Ruby com vida. Ele se chama Bartlett. Seria uma coincidência ou os casos estariam conectados? No meio do livro, a Miss Marple já afirma que ela já sabe quem é o culpado, só que ela precisa ainda preencher algumas lacunas. Existem algumas referências a casos que a Miss Marple já resolveu. Existe também um outro rapaz que vai ser chamado para ajudar nas investigações, que é, acho que um investigador aposentado. E ele já conhecia a Miss Marple de um outro caso que eles trabalharam meio que juntos. Então tem essas referências a outro livro da autora. E como eu disse, esse foi o primeiro livro que eu li com a Miss Marple. Isso não chega a atrapalhar, mas claro, essas referências, se você não leu os livros anteriores, você não vai pegar. Sinceramente, não foi o meu livro preferido da Agatha. Existem outros que eu já li que eu gostei bem mais. Eu ainda prefiro os outros detetives dela. E eu prefiro quando os casos são mais mirabolantes e as reviravoltas são mais surpreendentes. Mas ainda assim, é uma leitura muito rápida, muito fluida. Ele é um livro curto, traz algumas surpresas. Ainda que a gente já esteja desconfiado no começo do livro quem é o culpado, o livro consegue te surpreender de algumas formas e trazer algumas
conclusões que você não imaginava. Romance policial, como eu disse, foi um gênero que durante muito tempo da minha vida foi o meu preferido. E eu acho que a leitura do gênero, ela te aguça, te faz pensar, te faz criar teorias e te prende muito na leitura. São livros ótimos para quem tá saindo de uma ressaca literária, por exemplo. E eu adoro isso, gente. Eu adoro livros que te fazem criar teorias e te fazem pensar. Bom, gente, eu recomendo demais a leitura. É um livro gostoso, não é o melhor da Agatha Christie, na minha opinião, mas ainda assim é uma leitura muito gostosa, que vai te entreter muito bem. Me contem aqui nos comentários se vocês já conheciam este livro, se vocês têm ali algum livro da Agatha que é o seu preferido. Me contem aqui nos comentários, que eu sempre gosto de saber. Eu tenho um outro vídeo no canal para um outro livro dela chamado O Adversário Secreto. E vez ou outra eu vou trazer outras resenhas sobre livros da Agatha, porque eu estou querendo voltar a ler a Agatha Christie. Então vou deixar o link do vídeo na descrição e também nos cards, e se você ainda não assistiu, te convido a ir lá assistir. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo grande e até a próxima!